Olá pessoal da 800 e 802, na videoaula de hoje vou ensinar para vocês o assunto da aula 5, triângulos, página 19. Lembrando que a aula 4 ela foi passada em 3 lições, 3 vídeos, e nós estamos retomando hoje essa apostila e vamos terminar essa semana, se Deus quiser. Existe um erro no PDF do aluno, aqui eu estou usando o PDF do professor, por isso que as figuras vão aparecer, mas na sua apostila talvez não apareça. Então eu peço para você copiar as figuras dos exercícios, caso não tenha aparecido na sua lição, ok? Nós vamos estudar triângulos na aula de hoje e na aula de amanhã. Na aula de hoje nós temos o seguinte objetivo: estudar a soma dos ângulos internos de um triângulo e também a soma dos ângulos externos, uma propriedade que a gente vai ver hoje. O triângulo ele possui 3 lados. Como eu sei disso? Né? Você pode perguntar, professor, como você sabe que o triângulo possui 3 lados? Vou te falar por quê. Os lados são os segmentos de reta. Os segmentos de reta são o quê? São linhas. A gente já viu que segmentos são linhas. Quantas linhas nós temos aqui? Temos 3 linhas. A linha que sai de A e chega em C, a linha que sai de C chega em B e a linha que liga o ponto A e B. Tá? A linha que liga o ponto A e B, ou segmentos de reta, ele vai ser representado da seguinte maneira: eu coloco as letras que estão nas pontas da linha, então aqui A e B, e coloco uma linha em cima dessas letras. Então, AB representa o que? Os segmentos de reta que tem extremidades nos pontos A e B. Nós temos aqui outro segmento de reta que tem extremidades, ou seja, tem pontas em A e C. Então, temos segmento de reta AC. E a outra linha que temos ali é a linha que tem extremidades no ponto B e C. Então, eu coloco aqui as pontas e coloco uma linha. Essa linha significa que a gente tem um segmento de reta com extremidade nesses 2 pontos. Cada ponto é representado por uma letra maiúscula. Ok, gente? E essas linhas são segmentos de reta que formam um triângulo e são chamadas de lados. Então, lados são o quê? Segmentos de reta que formam o contorno do triângulo. Ok? Os vértices. Nós temos 3 lados, porque temos 3 linhas. E os vértices são os pontos de encontro de 2 lados consecutivos. Então, olha só, eu tenho esse pontinho aqui, ele faz parte dessa linha AB e da linha AC. Ou seja, esse A ele é um ponto de encontro de 2 lados do triângulo. Logo, ele é chamado de vértice. Nós temos quantos vértices? Temos aqui o vértice A, que é o ponto de encontro desse lado com dessas 2 linhas. Temos o vértice B e o vértice C, que são esses pontos de encontro. Existem 3 vértices, beleza? Os vértices são esses pontos que estão na ponta dessas linhas. Os ângulos internos. Vimos nas nossas aulas anteriores que o ângulo é uma figura formada por 2 semirretas de mesma origem, por esse par aí. Nós temos aqui uma região interna entre essas 2 linhas, tem também uma região externa que está por fora dessas linhas. Nesse caso aqui, as figuras não são formadas por semirretas, não tem essa seta, não é isso? Mas a gente pode dizer que temos um ângulo. Ali entre os lados do triângulo tem um ângulo ali. Então temos aqui esse ângulo que está em torno do ponto A, temos essa abertura, temos o ângulo B e o ângulo aqui em C. Esses ângulos eles são internos, por quê? Eles são formados
por dois lados consecutivos do triângulo e eles estão dentro desse contorno. O contorno do triângulo é essa linha preta. Essa região aqui, interna à linha preta, é a região interna do triângulo. E esses ângulos que estão dentro desse contorno do triângulo, eles são chamados de ângulos internos. Ok? Existe uma região fora dessa linha do triângulo. Então essa região aqui é uma região externa. A gente daqui a pouco vai ver os ângulos externos também. Pessoal, assim como a gente pode representar os lados usando letras, o vértice aqui eu esqueci de escrever para vocês, né? O vértice são pontos, então a gente representa por letra maiúscula. Os ângulos também podem ser representados usando uma anotação, usando letras. Mas eu faço assim, ó, o ângulo que tem abertura em A, a gente pode chamar de A acento circunflexo, beleza? Ou a gente pode chamar o ângulo A, colocar A e colocar os pontos que estão nos lados que formam esse ângulo. Então a gente tem aqui o ponto B e o ponto C. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui é o ângulo BAC ou CAB, ou eu posso colocar apenas o A chapéu, ok? A chapéu que eu falo é o acento circunflexo. Então o ângulo interno A é esse ângulo que é formado por essas linhas que tem origem ali no ponto A. E temos aqui esse ângulo interno. O outro ângulo é o ângulo B. E o ângulo C. Beleza? Então os ângulos eles são formados pelos lados do triângulo, essa parte interna. Temos 3 ângulos internos. Temos agora a novidade desse ano, que vocês não estudaram no ano passado, são os ângulos externos. Então nós vimos que os ângulos internos do triângulo são esses, essas aberturas interiores, e nós vamos agora falar sobre os ângulos externos. Se você puxar aqui uma linha, prolongar esse lado aqui, você concorda? Se eu prolongar esse lado, ou seja, aumentar, você vai ter essa linha aqui. E existe um ângulo formado entre esse prolongamento com o lado do triângulo. Perceba que esse ângulo aqui verde, ele está fora do triângulo, está na parte externa. Então esse ângulo aqui, ele é formado pelo prolongamento do lado BC e ele encosta nesse lado aqui AC. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo externo. Ok, pessoal? Ângulo externo. O ângulo interno do triângulo aqui no ponto C, eu chamei de C chapéu. O ângulo externo eu vou chamar de C minúsculo e colocar o chapéuzinho ali com acento circunflexo, ok? Temos ângulos externos aqui também para o A e para o B. Se você prolongar o segmento AC, o ângulo externo vai ser esse daqui, ó. Você tem o prolongamento de AC, aí eu pego um arco, lembrando que esse arco indica o ângulo que estou trabalhando, que é esse daqui, até aqui. Então aqui temos o ângulo interno, A maiúsculo, o ângulo externo, que está do lado de fora, vou colocar um A minúsculo com chapéu. E aqui temos o ângulo externo também aos arredores de B. Vou prolongar essa linha AB. Vai ficar assim, certo? O ângulo externo em B, esse aqui é o B chapéu, e o ângulo externo está aqui. Eu vou chamar de B minúsculo chapéu.
Existe uma relação que nós vamos estudar daqui a pouco, que fala com a relação de um ângulo interno com o seu ângulo externo. Então aqui temos o ângulo C. Olha o cursor do mouse, ele está na parte interna. E temos aqui também um C minúsculo, só que ele está na parte externa. Existe uma relação, esses ângulos que nós vamos estudar. Nós vamos primeiramente pegar a relação entre os ângulos internos para depois estudar a relação dos ângulos externos. Coloquei aqui o resumo, né, do que a gente viu até agora. Os lados são as linhas, segmentos de reta. Os vértices são os pontos de encontro dos lados. Os ângulos internos são formados por lados consecutivos e estão na parte interna do triângulo. E os ângulos externos, eles são formados pelos prolongamentos dos lados do triângulo e estão na parte externa do triângulo, né? Vamos falar então com calma agora sobre os ângulos internos para depois falar sobre os ângulos externos. Pessoal, vou andar mais rápido aqui por causa do tempo. Mas não se preocupe, vocês vão poder assistir essa aula várias vezes depois. Vou tentar rápido para vocês entenderem melhor. Temos aqui uma pergunta. Qual é o valor da soma dos três ângulos internos de um triângulo? Temos aqui o ângulo A. Olha a curvinha aqui. Está numa cor aí rosa, claro. Temos aqui o ângulo interno B com verde e o ângulo interno em C com lilás, beleza? Se você pegar ali uma régua, você vai conseguir encontrar a medida desses lados. E se você pegar o transferidor, você vai conseguir a medida desses ângulos em graus. A pergunta é, qual é a soma do ângulo A com o ângulo B e com o ângulo C? Só uma observação, quando eu quero trabalhar com medida de ângulo, eu coloco um M minúsculo e a indicação do ângulo. Então, o ângulo aqui interno A, vou colocar A maiúsculo. Então, aqui eu tenho a medida do ângulo A. O que o exercício quer saber? Qual é o valor da soma das medidas desses três ângulos internos? É possível descobrir a soma sem saber a medida dos ângulos? Sim, tá? Independente da medida desses ângulos internos, a soma é fixa. Eu ensinei aqui o passo a passo de como descobrir qual é o valor dessa soma. Primeiro passo, você vai traçar uma linha paralela ao segmento BC. O segmento BC é esse, né? A linha paralela, a gente falou sobre retas paralelas, elas possuem a mesma direção. Então, esse aqui é o segmento paralelo ao lado BC. Aí eu vou prolongar os lados AC e BC. Ó, prolongar é pegar aqui, ó, tá vendo? AC, você passar a régua e continuar a linha na mesma direção. Então aqui eu prolonguei o lado AC e agora eu vou prolongar o lado AB. Fiz o prolongamento dos lados. Terceiro passo, através das propriedades de reta paralela cortada por transversal, verifique a relação entre os três ângulos internos. Olha só, esse ângulo B aqui, ele pode ser colocado aqui. Esse ângulo aqui, ele corresponde ao mesmo valor do ângulo B, por paralelismo. Esse ângulo aqui, ele possui o mesmo valor. Esse ângulo aqui, ó, ele possui o mesmo valor desse. Também por paralelismo, eles são ângulos correspondentes. E aqui, vocês estão vendo que o A é vértice. Nós podemos dizer que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esse pedacinho aqui rosa é igual a esse em tamanho. Então, esse ângulo rosa é igual a esse, porque ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o B passei para cá, o C para cá.
Vamos agora verificar qual é a soma desses três ângulos ali. Então aqui temos a figura que está na apostila de vocês. Então eu posso aqui colocar C, esse aqui é o ângulo A e esse é o ângulo B. Somando esses três ângulos, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B e do C, vai dar quanto? Olha, daqui até aqui temos 180 graus, ok? Metade de um círculo é 180 graus, daqui até aqui 180 graus. Então a soma de A mais B mais C vale 180 graus. Em um triângulo há três ângulos internos, onde dois deles são conhecidos, 30 e 45 graus. Quero saber a medida do terceiro ângulo. Se você conhece a medida de dois ângulos, você pode obter o terceiro sem usar transferidor. Então vamos ver como se faz isso. Eu vou pegar 30 graus mais 45 graus mais um ângulo desconhecido, vou chamar de x. A soma dos três ângulos internos tem que dar quanto? 180. Vou pegar e somar 30 com 45. Vou repetir o x, colocar 180 graus do outro lado. Eu quero obter o valor de x, logo eu vou ter que tirar os 75 do primeiro membro, antes do igual. Esse 75 graus vai lá para o lado do 180. Aqui vai ficar x igual, repito, 180, e esse 75 graus ele vai para o outro lado com o sinal trocado. A gente estudou a equação do primeiro grau no ano passado, não é isso? Mudou de lado, mudou de sinal. 180 menos 75 dá quanto? 5 graus. Isso significa, se você tiver um triângulo, perdão, gente, é 105 graus. Se tiver lá um triângulo com medidas assim, 30, 45, a medida do outro lado, do outro ângulo, tem que ser de quantos graus? 105, para que a soma seja 180 graus. Ângulo externo. Falei para vocês, isso está na apostila, prolongando os lados de um triângulo, encontram-se três ângulos externos. Então aqui, ó, temos um ângulo externo aqui ao redor do A, aqui ao redor do B e aqui ao redor do C. Vamos olhar primeiro com o ângulo C, aí você vai entender melhor o assunto. Observe o ângulo externo construído na figura e note que junto ao ângulo interno adjacente, então aqui eu tenho o ângulo C, junto ao ângulo interno adjacente, ou seja, que possui o mesmo lado em comum, o vizinho, adjacente você pode ver como vizinho, esse ângulo, aqui está dizendo, ele forma um ângulo de 180. Daqui até aqui eu tenho um ângulo de quantos graus? 180 graus. Então esse ângulo interno C mais o ângulo externo Czinho tem que dar 180 graus. Então um ângulo interno do triângulo somado com o seu ângulo externo, a medida dessa soma dá 180 graus. Vamos ver isso em exercício. Aqui A mede 53 graus, B mede 47. Quero saber a medida do ângulo x e a medida do ângulo y. Se eu conheço a medida dos dois ângulos internos, eu posso saber a medida do terceiro ângulo. Nesse caso, a medida do ângulo interno em x, que tem a medida x, certo? Então vamos colocar aqui, pessoal, 53 mais 47 mais o ângulo interno x tem que ser igual a 180 graus. Vou somar
53 mais 47. 53 mais 47 dá 100. Então, eu somei esses dois ângulos conhecidos, vou repetir o x, repito igual, repito 180. Eu quero saber o valor de x. Por isso, vou pegar o 100 e passar para o outro lado. Vai ficar o que sobrou, né? X igual 180. Esse 100 vai para o outro lado como menos 100 graus. 100 aqui é positivo, vai para lá negativo. X igual 180 menos 100 dá 80. Esse ângulo X aqui mede 80 graus. Se eu conheço o ângulo interno, eu posso saber o ângulo externo a esse ângulo. Por quê? Porque isso aqui tudo, o ângulo X mais o ângulo de medida Y, isso aqui tudo vale 180 graus. É isso que a gente tem um ângulo raso. Esse aqui mede 80, então y tem que valer quanto? 180 menos 80, y tem que valer 100 graus. Aí vai ficar 100 mais 80, 180, certo? Então, meu y vale 100 graus. Eu pego o valor de x, somo com o valor de y, tem que ser igual a 180. Eu estou aqui fazendo o equacionamento, mas você pode fazer direto. E acho o mesmo valor. Beleza, pessoal? Usamos então na aula de hoje essa propriedade que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus e a soma dos ângulos externos, a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que ser 180 graus. Para caso você tenha essa atividade, perceba que é a mesmíssima coisa que eu ensinei para vocês. Utilize o fato da soma das medidas dos ângulos internos serem 180 graus para calcular o valor de x. O que você vai fazer? Vai pegar 72 mais 36 mais x. Aqui na letra B que tem uma coisinha ali diferente, mas você faz o seguinte, você pega 2x mais 81 mais 29 tem que ser igual a 180. Pronto, já fiz a primeira parte. Qual é a minha dica? Você vai somar 81 com 29. Isso aí dá quanto? Dá 110. Então a soma aqui vai dar mais 110. Igual, repete lá 180 graus. O 110 vai para o outro lado. Eu quero... A diferença aqui do outro lado, o que a gente fez até agora, não tinha esse 2 do lado, né, do x. Quando não tinha o 2, era só você passar o 110 para o outro lado. Vamos supor que não tivesse esse 2. Melhor assim. Passa 110 para o outro lado, vai ficar, repete igual, repete 180. Aqui mais vai para lá menos. Aí ficaria x igual 180 menos 110, 70 graus, certo? E quando você tem um númerozinho aqui do lado do x, qual é a diferença? A diferença é que para achar o valor de x, esse número 2 vai para baixo do 70 dividindo. Aí o x vai ser a metade do número que está aqui, metade de 70. Ok? Se tivesse um 3 aqui do lado do x, você somaria aqui, tiraria esse número, colocaria no outro lado, faria a conta e no final você teria que dividir por quanto? Por 3. Nesse exercício, você no final vai ter que dividir por 2. Ok? Em a próxima aula a gente vai para o 6. Pessoal, eu ia mostrar para vocês no GeoGebra algumas coisas, mas infelizmente a gente já está com um tempo muito em cima.
Bom, para a aula não ficar incompleta, eu vou mostrar rapidamente aqui sobre a propriedade da soma dos ângulos internos e externos, bem rapidamente. Depois você faz no seu celular também, ou no GeoGebra, que também tem GeoGebra para computador, notebook, essas coisas assim. Você vai lá no aplicativo do GeoGebra, você procura aí GeoGebra, o aplicativo, né? Deve ser o último que você instalou, Geometria, esse daqui. Eu vou limpar a tela porque isso aqui é o que estava feito, uma figura. E vamos lá, ó, vou fazer um triângulo com vocês. Vou utilizar a ferramenta polígono. Pego aqui o triângulo, ok? Vou colocar aqui as medidas, no mais, vem construções, medições. Em medições a gente pode pegar a distância, clica aqui, clica em cima da linha azul, dessa linha e dessa. Temos aí a distância. O que a gente estudou hoje, né? É sobre as medidas dos ângulos internos. Você pode obter a medida do ângulo interno. Clica em B, clica em A e clica em C. Você tem essa medida aqui. No celular vai ficar muito pequeno de você ver isso. Aqui está 57.9. Caso você esteja vendo esse vídeo no celular, você pode dar um zoom aí na tela para ampliar e chegar aqui, tá, gente? Dá um zoom aí com sua mão e tenta localizar apenas essa parte do GeoGebra. Então aqui, usando aqui a medição, coloquei aqui medida 57.9, vou clicar em ângulo de novo, para achar o B, eu clico em A, B e C. Aqui tem um ângulo interno, 65,5 graus, e vamos achar o ângulo C. Vou pegar aqui, clico no primeiro ângulo externo, que C, 56,9. O que eu quero que vocês vejam, que se eu somar 65,5 mais 56,6 mais 57,9, a soma dá 180 graus. E se você mexer aqui, ó, será que deixou de ser 180 graus? Resposta não, ó. Vou ajustar aqui para dar 100 praticamente. Ó, se você somar isso aqui, 45,1 mais 30,8 mais 100, essa medida aqui, que não dá para enxergar muito bem, vai dar 180 graus. Então não importa o valor, se você mexer aqui, a soma sempre vai ser igual a 180 graus, beleza? Agora o ângulo externo. Vou pegar aqui a ferramenta segmento, vou clicar aqui em cima desse ponto e desse ponto aqui. Só uma observação, né? Talvez a ferramenta segmento não seja muito boa, que vai ficar torto, não pode ficar torto. Então vamos usar a ferramenta reta. Então a lixeira para apagar, clico aqui no ponto lixeira de novo, vem aqui em reta. O ao vivo é assim mesmo. Aula ao vivo a gente tem que... Vou errei de novo. Apagar aqui. Bom, que eu quero fazer uma linha, prolongar essa linha aqui. Então vou clicar em cima da linha azul. Acho que vai dar certo se fizer isso. Ó, deu certo. Aí eu vou colocar aqui um ponto em cima aqui desse prolongamento. Agora eu vou medir a medida desse ângulo externo. É esse daqui. Como eu faço para medir o ângulo externo? Vou lá na ferramenta de medições, clico em ângulo, vou clicar em A, nesse ponto aqui, nesse vértice do triângulo e no ponto F. Apareceu ali, vou dar um zoom. Vou dar o zoom aqui com o celular. Só aumento, pessoal. Tá, tô conseguindo dar o zoom. Vocês também vão conseguir dar o zoom aí.
Quando a gente dá o zoom aqui, a gente vê 111.762. 117, aqui, 117.762.3. A soma tem que dar 180 graus. Ok? Bom, pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.